Título recebe amanhã PSD, PS e CDS. Já a seguir, vice-versa. Vice-versa hoje com Miguel Laranjeiro, do PS, e Miguel Pinto de Luz, do PSD. Muito boa noite aos dois, obrigada por terem vindo. Miguel Pinto de Luz, vou começar por si. O Presidente da República deverá anunciar uma decisão quanto ao futuro do Governo na próxima quarta-feira, pelo menos é isso que se depreende do que está a suceder. Estamos aqui a falar de uma questão de formalidade, porque a decisão já está na realidade tomada. Mais boa noite. Foi isso que, de facto, ouvimos os politólogos dizer na peça anterior, mas eu cada vez menos acredito nos politólogos e isso, os tempos hoje revelam que a imprevisibilidade é total. Sim, desculpe interrompê-lo já, mas seria crível que Paulo Portas e Pedro Passos Coelho surgissem em público a dar já o mote, pelo menos alguns aspectos do acordo conseguido, dizerem isso em público antes de dizerem ao Presidente da República e antes de ele dar o aval? Eu penso que o Presidente da República deve ter estado a acompanhar todo o processo de tomada de decisão, mas depois foi apresentado de uma forma formal qual é o acordo que existe entre o PSD e o CDS. Chegando a um entendimento e o Presidente da República aceitando esse acordo, então podemos passar a uma fase subsequente, que é essa que os jornais, durante este fim de semana, foram abundantes em tirar nomes para cima da mesa. É quem são os outros membros do governo. Ou seja, esta primeira fase já foi, na sua opinião, aprovada pelo Presidente da República? Eu acho que há um entendimento quase tácito que sim, mas a questão que se coloca é que tem que se ouvir todos os parceiros sociais, portanto, os partidos formalidade. Políticos. Mas a fase subsequente, que é aquela onde será apresentada de facto o elenco governativo, o elenco que esperamos todos que seja de facto uma mudança de paradigma para uma nova fase essa que ainda há pouco numa das peças anteriores víamos, uma fase já de crescimento, sim. Os números da OCDE também apontam nesse sentido e portanto penso que essa segunda fase, essa sim estamos mais ansiosos e mais... O próprio PSD está ansioso? Não, todos os cidadãos, os portugueses em geral estão ansiosos, portanto nós precisamos de um governo a governar, não é? Isso é inegável e queremos o mais depressa possível. E nesta altura, com estas mudanças que se avizinham, na sua opinião, é o governo certo agora? É o governo certo. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, esta crise era totalmente dispensável, eu tenho que ser completamente honesto e frontal. Esta crise era dispensável. Ou este momento mais tenso que vivemos na democracia portuguesa era dispensável. Mas ainda assim, revelou no Sr. Primeiro-Ministro aquilo que eu já conhecia nele, alguém que consegue ser um referencial de estabilidade, alguém que consegue estabelecer parcerias, acordos, e foi alguém que conseguiu, num momento mais tenso, como dizia há pouco, encontrar a serenidade suficiente para encontrar uma solução governativa. Com cedências. E isso, com cedências de parte a parte. Alargadas, sim, mas isso faz parte, o processo de coligação é isso mesmo, é cedências de parte a parte, e foi isso que o Sr. Como é que o PSD se está a sentir, nomeadamente com várias das situações que têm sido analisadas relativamente a isto que foi anunciado, que de repente temos um super-ministro e que o CDS, o partido minoritário da coligação, é que fica realmente com o poder? Eu penso que o PSD não está muito preocupado em fazer uma contabilização de quem é que tem mais pelouros, quem é que tem menos pelouros dentro do governo. A questão não é mais ou menos pelouros, a questão é o poder. Essa questão tem estado subjacente na conversa, por exemplo, entre deputados, ou não? Penso que não. Eu não sou deputado, eu sou autarca, mas falo em nome da Distrital de Lisboa do PSD, que lidero neste momento, e não é esse o debate que tenho visto junto dos militantes do partido. É o debate de preocupação, claro, é de saber quem vão ser os atores deste elenco que vamos ter daqui para a frente. E, portanto, quem vai estar à frente da economia, quem vai estar à frente do ambiente, quem vai estar à frente dos negócios estrangeiros. Portanto, são os elementos-chave do governo e é isso que todos ansiamos por saber. Portanto, o Ministro da Economia sai mesmo, porque acabou de dizer. Não, eu falei nos diversos pelouros, não faço. Exatamente. Confesso que não tenho informação privilegiada. Mas exatamente nos pelouros que dizem que vão ter novos ministros. Não, o Miguel tem mais informação que nós. Tem, Miguel? Tem mais informações? Boa noite, Cristina. Boa noite, Miguel Pinto. A única informação que tenho é que o Ministro da Economia desmarcou a audição amanhã de manhã. Sim, na e também não foi à inauguração da Feira do Artesanato, Artesanato, não é? Muito bem. Faz hoje precisamente uma semana que o Ministro das Finanças apresentou admissão naquela carta histórica. Esta foi uma semana Monty Python. Não pode ser classificada de outra matéria, de outra maneira. O Miguel referiu que o país precisa de um governo, é verdade. Mas precisa mais do que um governo, porque isso, o governo pode haver muitos. Precisa de um governo coeso, um governo competente, um governo credível
e um governo confiável. E este também? Ora, não, claro que não. Porquê? Não é coeso, como se sabe. Mas com estas cedências não ficará coeso? Vai ver que não. No comunicado que o Ministro Paulo Portas emitiu, 2 dias depois, ou no dia seguinte, à admissão do Ministro Vítor Gaspar, disse que a sua decisão é irrevogável. Eu tive de ir ao dicionário ver o que era irrevogável, porque já não sabia o que era. Mas nós Que se não pode revogar ou anular. A sua admissão era irrevogável, não podia ser anulado. Bom, ele anulou. Mas no ponto 4 é mais interessante ainda, porque diz que o Primeiro-Ministro entendeu seguir o caminho da mera continuidade no Ministério das Finanças. Respeito, mas discordo. Tanto quanto sabe, aliás, o Primeiro-Ministro referiu, a Sra. Ministra Maria Luísa Albuquerque mantém-se no cargo. Aliás, e, portanto, no Eurogrupo, não é? Exatamente. Há um vice-primeiro-ministro, líder do partido mais pequeno da coligação, que diz que o primeiro-ministro decidiu a continuidade do Ministério das Finanças. Mas Aliás, isso era nessa altura, não. Porque o que é certo é que, Bom, é neste momento, hoje as relações com a Troika, acabam por ficar sob a alçada do vice-primeiro-ministro. Eu ouvi a ministra Maria Luísa Albuquerque, na conferência de imprensa no Eurogrupo, dizer que ia ser, eu tenho aqui, um relacionamento lado a lado, com o vice-primeiro-ministro. Bom, mas está um lado a lado quando o vice-primeiro-ministro considera que a continuidade da Maria Luísa Albuquerque, embora a respeite, discorda. Portanto, vamos estar 2 ministros, e por isso falo da coesão. Como é que é possível o país achar que este é um governo coeso quando um vice-primeiro-ministro diz que respeita, naturalmente tem de o respeitar porque a competência é do primeiro-ministro, mas discorda. Portanto, e tudo se mantém. Isto é um governo de pouca dura, não sabe? Eu não sei se é de pouca dura, enfim, ninguém estava à espera deste turbilhão de demissões e de alterações governamentais. Há uma semana atrás, agora, tanto eleições antecipadas e alterações. Não, isso nós pedimos, claro. Não. Agora, que este governo não é coeso, que o país, nesta situação crítica. Eu estive no sábado passado na Guarda e conversando com um empresário médio, grande, e disse: só precisamos de 3 coisas. Precisamos de desburocratização, coisa que este governo, aliás, nem tem conseguido, tem alguns problemas com a questão das faturações. Credibilidade e mercado interno. Concentramos na credibilidade. Este governo não dá credibilidade ao país. Não, deixe-me dizer, nós temos de facto um problema de um governo que não é coeso, não é credível, não é confiável. Porque isto que eu aqui referi é, digamos, representa um pouco até a natureza humana das pessoas. Como é possível acreditar? Nós tivemos e temos um primeiro-ministro, temos um primeiro-ministro que faltou à palavra aos portugueses quando prometeu muitas coisas diferentes na campanha eleitoral e fez exatamente o contrário. E agora temos um vice-primeiro-ministro sem palavra. A situação encontrada. Deixe-me que não ia aumentar. Deixe-me dizer, comentar que não ia aumentar os impostos, nomeadamente o IVA, não ia cortar subsídios de Natal, disse a uma jovem que era um disparate, e disse que não ia, tinha tudo estudado, e que não ia haver despedimentos da função pública. Hoje sabemos que são mais de 30 mil. Miguel, não falemos o que estava escondido, o iceberg que existia, que se veio a descobrir o que eram as contas públicas. Mas deixe-me só fazer 2 análises. Disse que o país precisava de um governo, eu vou mais longe, o país precisa de um governo, mas precisa de uma oposição credível também a ela própria. Eu deixo-me dizer isto muito frontalmente e muito claramente. Estou de acordo. Deixe-me dizer que o Dr. Seguro manifesta nas últimas semanas uma grande ânsia e uma avidez de chegar ao governo. E acho, deixe-me dizer-lhe que o povo é sábio quando diz que quando vamos demasiado depressa, normalmente corre mal. E deixe-me dizer-lhe que ele devia se colocar à frente de uma agenda legítima da sua ambição enquanto partido, enquanto projeto para o país, de chegar à governação do país, devia colocar à frente o próprio país. E deixa-me dizer isto. Por isso, e o Dr. Seguro tem todo o tempo do mundo, Olha, agora o Dr. António Costa está entretido com as autárquicas em Lisboa. E com o Dr. António Costa entretido com as autárquicas em Lisboa, o Dr. Seguro pode estar descansado durante mais uns tempos. Isso deve ser já o problema. Preocupe-se com o país. Este é o primeiro ponto que gostaria de lhe dizer. Depois, quanto à credibilidade, deixe-me dizer-lhe que é exatamente o contrário. Eu não tenho nenhum mandato, como devem calcular, do Partido Social Democrata para defender o Dr. Portas. Mas parece-me claro que a questão de ser irrevogável ou não ser irrevogável, parece-me claro, foi irrevogável. O seu Ministro dos Negócios Estrangeiros pediu admissão. Não é isso que está aqui. Deixe-me concluir. Dizer o que e o que estamos
agora à procura de um novo elenco governativo, onde ele terá um novo papel, mas demitiu-se das funções. E ainda mais, deixa-me dizer outra coisa. Miguel, eu aceito e gosto muito das suas ajudas, mas deixe-me só concluir em relação à doutora Maria Luísa Albuquerque. A doutora Maria Luísa Albuquerque, o doutor Paulo Portas, a única coisa que se refere não tem a ver com uma questão pessoal com a doutora Maria Luísa Albuquerque. Torna-se claro, e foi sinalizado por todos, que o doutor Portas importava ao doutor Portas uma mudança, de facto, de paradigma nesta nova fase da governação. E a doutora Maria Luísa Albuquerque, de alguma forma, na sua leitura, desempenhava um papel de continuidade. Mas repare, a Cristina disse e sinalizou bem. Estamos a falar de um novo elenco, de uma nova estrutura, onde, por exemplo, a questão económica, a coordenação económica vai estar com o vice-primeiro-ministro. Por outro lado, as relações com a Troika no mesmo processo e a reforma do Estado. A reforma do Estado que não podemos esquecer, que continuamos todos a tapar o sol com a peneira. O Partido Socialista demitiu-se desta discussão da reforma do Estado. E repare, Miguel, venha amanhã o Partido Socialista, venha daqui a um ano, venha daqui a 2 anos. Repare uma coisa, eu acima de tudo, antes de ser militante e responsável partidário, eu sou português. E é um desafio que eu continuo a fazer ao Partido Socialista. Nós temos que mudar alguma coisa. Ou isto correu tudo bem. Isto não correu tudo bem. Então, 2 ou 3 notas. No ponto 1, o ministro Paulo Portas diz: apresentei hoje minha demissão do Governo ao Primeiro-Ministro. A demissão do Governo. Na segunda ponto é que diz que essa demissão é irrevogável. É disso que eu estou a falar. Não é agora que passou Miguel Laranjeiro, mas agora passada essa questão, o que é certo que é importante. Ninguém nega que tenha relevância. E este Governo não tem já nenhuma característica a questão é a solução que foi encontrada. Até que ponto é que pode mudar o tal paradigma? Até que ponto é que chega realmente a hora do investimento? Aliás, lembramos perfeitamente das palavras de Vítor Gaspar a dizer: meus senhores, ouçam bem, chegou o momento do investimento. Mas o problema é da credibilidade e da confiável. E pediu, sim senhor, e apresentámos propostas e agora no Parlamento. Mas, Miguel Laranjeiro, estão mais desconfiados com este novo elenco. Não, mas eu pergunto ao PS em concreto. O Partido Socialista tem mais razões por tantas críticas. Nós ainda não sabemos qual é o tantas críticas houve, mas sabemos que para já Paulo Portas é vice, é primeiro-ministro e que fica com áreas importantes, extremamente relevantes em qualquer governo. Tendo em conta as promessas e a espinha dorsal do CDS-PP e inclusive as divergências que existiam com o Partido Social Democrata, até que ponto é que esses superpoderes não vão de encontro até algumas das pretensões do próprio PS? Sabe, quem tem de liderar um governo não é o vice-primeiro-ministro ou um ministro qualquer, é o primeiro-ministro. E isso não tem acontecido. Toda a gente percebeu e sabe que no PSD perceberam certamente o que é que aconteceu. É que um partido com 10% de voto, 10, 11%, ou passará, enfim, não sabemos qual é a estrutura completa do governo, mas passará a ter um predomínio sobre o governo. Ora, por exemplo, as questões do Ucrânia, eu acho que são digamos, é um grande elemento, é um importante elemento de 2014-2020, é um grande investimento europeu em Portugal, deve estar sob a orientação do Primeiro-Ministro. E o que é que o Primeiro-Ministro faz? Por imposição do seu colega de coligação, passa essa pasta que é importante, que é a visão. Bom, é o que foi referido. Não, na conferência de imprensa não foi isso que foi falado. Se é a coordenação económica, imaginará que as verbas do Ucrânia estarão lá incorporadas. E, portanto, o Primeiro-Ministro aqui abdica da liderança que tem de ter à frente de um governo. Mas isso é um problema do governo, não é um problema do Partido Socialista. Mas com essa questão do Ucrânia, a questão do Ucrânia estava adscrita nesta altura a apoiar Maduro, não era? E não se sabe onde é que vai ficar. Bom, o que nós achamos é que, para além de uma crise económica que este governo manifestamente implementou, e, digamos, levou a cabo, com uma diminuição dos rendimentos da população, com um aumento brutal do desemprego. 460 mil portugueses que perderam o emprego nestes 2 anos. Não herdaram 2 anos, perderam o emprego. E com falências nas pequenas e médias empresas, na restauração. Enfim, e há uma crise económica. Mas ele deverá ser ou não um ponto de viragem, tendo em conta também aquilo que foi dito por parte dos ministros da zona euro, que demonstraram confiança na continuidade das políticas, que é exatamente o que o ministro Paulo Portas diz que não quer, porque diz que entendeu, o primeiro-ministro
seguir o caminho da mera continuidade. Eu ouvi, de facto, É a o ministro continuidade do alemão rigor. e o ministro francês dizer, bom, nós temos total confiança Mas Miguel na ministra Laranjeiro, Albuquerque, Miguel que ela Laranjeiro, vai dar a questão continuidade aqui no também- rigor de Vítor Miguel Gaspar. Laranjeiro, no rigor das Se contas é a públicas. mesma política, temos um vice-primeiro-ministro que não concorda Miguel com essa Laranjeiro, política. pegando exatamente no que Miguel Pinto Luz está a dizer, é o tal rigor, porque ao fim e ao cabo, mesmo que o PS chegasse ao poder, a austeridade não acabava de um dia para o Certamente outro. que não. Claro. Certamente que Não não. é? Dessa questão dos ministros da zona euro, nomeadamente o ministro alemão, estar descansado com a situação de Portugal, seja ou não uma situação de continuidade, poderá querer dizer também que mesmo que mudem as políticas, porque a própria Europa está a mudar, ou não? Sim, mas nós Nós estamos a ver a Europa que está a entrar dito, em recessão Sim. e estamos Nós- a ver que há também nós alterações temos no dito, paradigma, certo. uma maior aposta no crescimento. mas nós dizemos isso, não é de Mas agora, temos as há 2 eleições anos. da Alemanha. Não, certo. Que condicionam tudo. Certamente Pois. condicionarão em parte alguma coisa. Agora, nós temos dito, há 2 anos atrás, não é de agora nem da semana passada, Há 2 porque anos. políticas de crescimento e de emprego eram absolutamente centrais. Há 2 O que é anos, que aconteceu? quando assinaram o memorando. Não, já passou desse tempo, já vê. 2 anos o e tempo pouco, passou, 2 parece, anos e de meses, facto parece não é? muito tempo, não é? 2 anos Muito e- tempo para os Não foi há- portugueses. O Aí que nós vocês logo a seguir dizemos começaram é logo a que pedir sempre isso. dissemos isto, e hoje a Europa começa a ter alguns sinais que percebe que tem de haver, e nós precisamos da ajuda europeia. Sozinhos, certamente que não chegamos lá. Uma segunda Precisamos ajuda? Além não dessa sei se é uma dessa segunda ajuda que Isto tem fala. de perguntar. Hoje há uma notícia, enfim, Foi desmentida. relativamente. Pelo Governo ou por Bruxelas? Por Bruxelas, Bruxelas. não é? Bruxelas. Isto não está a ser Não negociado ouvi- com não ouvi Portugal. desmentido do Governo. Enfim, mas vamos Sim, mas é considerar. Bruxelas Agora, se houver um diz que segundo não. Quem estava a resultado, ser, quem estava, se o alvo houver da crítica era Bruxelas. se houver E Olli Rehn vai dizer, vai desmentir. duas, certo, se desmentiu. Agora, 2 não. Se estiver a haver qualquer tipo de negociação de um segundo resgate, ou o que é que se chama, é absolutamente inaceitável, porque ele estará a ser feito nas costas dos portugueses. 2, se isso acontecer, é razão do falhanço completo das políticas então do governo. deixe-me O que é que dizer. nós dissemos ao Muito longo dos rapidamente, últimos anos? para dar Muito rapidamente. tempo agora ao Miguel Pinto Luz. Dissemos, é preciso crescimento económico e emprego. Porque se não houver crescimento económico, não temos possibilidade nenhuma de cumprir os nossos mas isso- compromissos. para E o isso é- Partido Socialista mas quer para isso são cumprir os nossos necessárias- compromissos. são necessárias condições. O senhor de Montpellier não dizia melhor do que o Mas Miguel então, disse. mas, Deixa-me dizer- Miguel, é isso. Não, mas é que é preciso políticas Deixa-me dizer- concretas. deixa-me dizer E nós o seguinte. apresentamos. Mas e quero, acha que aliás, algum governante nós apresentamos não quer- várias propostas. Aliás, até Algumas foram aprovadas. Algumas foram Exatamente, aprovadas. Aliás, Vítor Parece Gaspar não terá contra- gostado, não é? Contra Claro, o deixa-me governo, dizer duas enfim, coisas, deixa-me dizer duas coisas. Uma desorientação total. Em relação ao segundo resgate, e é isso que hoje o Dr. Seguro estava a dizer que estava a ser negociado, qualquer coisa. Não Portugal disse disse, está. Se estiver, Porque foi noticiado Ainda. isso. o mecanismo, foi a primeira página do jornal mais importante o da mecanismo Espanha. de estabilidade europeu, como Mas que sabe, também já foi se criado por alguma razão. E, portanto, o mecanismo de estabilidade europeu é um mecanismo que vai funcionar ad eterno, com perenidade, não é algo que foi criado só para um momento de crise. O Mas momento de há crise ou foi não criado para- possibilidade de uma ajuda sem o Fundo Monetário Internacional, através desse mecanismo, para o período pós-Troika? Eu não estou a dizer que está a ser ou não está a ser, eu estou-lhe só a dizer o que é o mecanismo de estabilidade europeu. Sim, sim, eu O mecanismo de pergunto isso, se estabilidade há ou europeu não a são linhas possibilidade, de crédito, são linhas de crédito. tendo em conta a atual situação em que nos encontramos. Quando Eu quero sabemos que já acreditar que não. estamos a falar do Eu hoje, pós-Troika, quando inclusive foi vejo- convocado o quando Conselho de vejo- Estado por isso Sim, mesmo, não é? Eu hoje quero acreditar que não. Eu hoje, quando vejo os números da OCDE, eu vejo claramente que estamos num processo de Está cada vez transição. mais afastado, na sua opinião, Miguel, para os eu acho que sociais-democratas, sim. um segundo Aquilo que o Sr. resgate? Primeiro-Ministro sempre disse, que era cumprirmos como memorando assinado pelo Partido Socialista, com retificações, alterações, porque era impossível, porque a realidade com que nos deparámos no país era completamente diferente. Vivíamos numa Sim, peça de mas teatro. como nós sabemos, o PS e o CDS também estiveram nas negociações. Mas sem informação. Mas sem informação. Desculpa, Não, estiveram nas negociações. E, portanto, conhecimento da hoje, realidade. ao dia de hoje, o que nós podemos dizer é que quanto mais cedo conseguirmos sair deste espartilho, que é a Troika, melhor. E podemos sair em 2014. Para tal, precisamos de colocar as contas públicas em ordem. Sim. E precisamos de crescimento, não há dúvida absolutamente nenhuma daquilo que diz. Isso é algo que eu não diria melhor. Claro que precisamos. Mas antes precisamos de pôr o desnorte que existiu durante 6 anos no país. Miguel, hoje vocês se esquecem, vocês conseguem passar um pano sobre 6 anos de governação Não passamos a um pano sobre a desgraça que está a acontecer duplicou a a milhões dívida de pública portugueses portuguesa. neste momento. Isso Portanto, é que não deixe-me dizer que isso deixa-me... Enquanto isso é que entristece, questiona porque isso não- estes dois últimos 2 anos? Naturalmente, mas nós sabíamos que ia crescer. Desculpe. Nós não conseguimos, de um momento para o outro, travar
a inércia toda que estava o partido. Mas o falharam, país inclusive, envolvido. Vítor Gaspar, na carta pública de demissão, admitiu o falhanço da política que foi prosseguida. Um governante que não é capaz de admitir erros de análise, de projeção, a economia não... Não, mas ele falhou, mas ele admite que falhou nas previsões, inclusive em relação ao consumo interno, o desemprego. A janela temporal teve que ser deslocada. E hoje tivemos que ter, os limites do déficit tiveram que ser aumentados em 2 anos consecutivos. Essas janelas teve que existir flexibilidade. Mas hoje temos os números da OCDE claramente a mostrar que o país está num processo de mudança gradual. Esperemos que essas previsões não falhem, não é? Porque o que é certo é que... Ficou nesta última semana que o Miguel Laranjeiro disse que foi quase cómico-trágica, deixe-me dizer-lhe que esta última semana ficou claro para todos os portugueses que o caminho não podem ser eleições antecipadas. E que quem pede eleições antecipadas é uma oposição irresponsável que quer o poder pelo poder. E prova disso é que o país, neste caminho, não pode... Porque uma semana de instabilidade política gerou o descontrole nas bolsas que nós vimos. Sim, mas recuperaram. E retomou. Portanto, uma oposição responsável tem de saber que não pode pedir eleições antecipadas. Muito bem. Miguel Pinto Por acaso é importante saber quanto custou esta crise política aos portugueses. Quanto custou na Bolsa? Sim, mas não é responsabilidade de outros partidos que não, da coligação. Foi mais de 2 mil milhões, mas logo no dia seguinte conseguiu-se recuperar. Infelizmente não foi cómica, foi trágica para os milhões de portugueses que estão nesse momento. Miguel Laranjeiro? Como referiu para o Monty Python, eu tive que... Miguel Laranjeiro, Miguel Pinto Luz, muito obrigada por terem estado neste serviço. Obrigada, boa noite.